Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa atividade da nossa casa. A penúltima de 2024. Lembrando que no dia 25 vai haver palestra, né, Maria? Então, hoje estamos na penúltima palestra do ano de 2024. Que seja mais um evento abençoado na nossa banda. Sejam todos bem-vindos, uma alegria enorme tê-los e tê-los ao longo do ano, ao longo do tempo, fortalecendo a nossa casa nesse trabalho que é realizado há mais de 40 anos pela SER e que, graças ao trabalho de todos, a presença, a importante presença de todos, o trabalho dos seus diretores, dos seus frequentadores, mantém a nossa casa viva durante todo esse tempo. É uma alegria enorme tê-los aqui mais uma vez. Vamos iniciar as atividades pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos o trabalho da noite, Senhor, seja de profunda gratidão a nossa prece, pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos, reunidos em teu nome, nesse ambiente de paz, de fraternidade, sob a assistência dos amigos espirituais, para que mais uma vez possamos ouvir os ensinamentos da doutrina espírita, do cristianismo como um todo, codificados pelo nosso querido mestre Allan Kardec. Que as lições da noite, Senhor, consolidem aquilo que já temos e possam nos trazer subsidiariamente um pouco mais de conhecimento, de conforto, para entender as dificuldades naturais do nosso mundo e reconhecermos a nossa imperfeição nessa luta que devemos travar permanentemente contra os nossos defeitos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que a presença bendita do Mestre uma vez mais se faça, assistindo ao nosso palestrante e assistindo a cada um de nós, e estendendo o seu manto de amor e paz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Armando Menezes. Armando é essa figura simpaticíssima que, de vez em quando, sobrevoa a nossa cidade e nos dá a alegria da sua presença, do seu conhecimento nas suas palestras, que realiza não só aqui na casa, como muitas outras em Curitiba e região. O Armando tem uma característica muito própria, que eu sempre gosto de destacar, porque profissionalmente ele é prático de navegação fluvial, certo? Em Belém do Pará. Então trabalha em Belém do Pará, mas mora em Curitiba. Então, essa alegria que a presença do Armando nos traz, essa noite se renova com mais uma palestra para todos nós. Armando Menezes. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A honra de estar aqui numa data tão especial que antecede a semana do Natal. Vai ter palestra dia 25. Mas que coisa boa, que coisa boa. Igreja não fecha, fecha? Igreja não fecha, né? Casa espírita também. E justamente em data tão especial, 25, vai dar quarta-feira que vem, 25? Então, que belo, parabéns à casa, né, diretores da casa, a gente conversar sobre Jesus. A gente pensa que não tem ninguém mesmo, mas aparece sim, aparece gente encarnada e desencarnada.
é uma data muito especial que vai modificando até a psicosfera da Terra, né? Nos meses que antecedem o Natal, especialmente nessas semanas e na última semana que antecede o Natal, nós vamos sentindo a psicosfera da Terra mudar, o ambiente que nos cerca vai mudando e nós vamos sentindo aquele brilho, aquela luz, aquela paz no coração. Claro que muitas vezes nessa época a nossa consciência também bate, a gente sente vontade de corrigir aqueles erros, de reatar com aqueles que não estamos tão bem, mas tudo em função da mudança da psicosfera do nosso planeta, dessa mudança que acontece, que verdadeiramente e espiritualmente ilumina a nossa Terra. E que muitas vezes nós esquecemos até do porquê, né? Que quando o Natal vai aproximando, a gente vai vendo pela mídia, mesmo que você saia, vai para os presentes dos amados, né? Nós vemos que a figura constante no Natal é quem mesmo? Jesus, sério? Você viu Jesus onde? Você viu Jesus em algum shopping? Na televisão. Mas essa é a Rosana lá, já, olha onde ela mostrou aqui, ó, já no coração, né? Mas do lado de fora, amiga, a gente vê Jesus no presépio. No presépio, né? Quando tem presépio, né? Quando tem. Já viram o tamanho destinado e o trono destinado a ele? Quem é que vocês veem? O velhinho, né? Papai Noel. É impressionante como nós vemos a figura do Papai Noel e não vemos a figura de Jesus. Não vemos. Busquem nos shoppings, nas lojas, na mídia, na TV, aberta, fechada. Não vemos Jesus. O aniversariante é como que todo o Natal é para comemorar a vida dele. Nós até sabemos que ele não nasceu em dezembro, pelo menos dia 25, mas isso não importa. O que importa é que nós destinamos esse dia para consagrar os nossos corações, comemorar a vinda do nosso Salvador, a vinda do Cristo, do Messias, daquele que havia de transformar o planeta. Por que é proibido falar dele? Porque é praticamente proibido. Nós vemos, e a justificativa que a mídia apresenta para não falar é que não pode falar de religião. Como se Jesus fosse uma religião. Mas, bom, então se 25 de dezembro é o dia que nós cristãos escolhemos para comemorar a vinda de Jesus na Terra, como assim a mídia cobre o Natal? Natal o que quer dizer? Nascimento, né? De quem? De Papai Noel, claro. Não é? Porque isso se fala dele. Gente, eu não tenho nada contra. Olha, a favor do Papai Noel. Bonitinho, ele sorridente, né? Corpulento, simpático, sorridente. As crianças amam, né? E nós também, porque uma figura assim faz o bem, né? Distribui presentes. Mas por que esconder Jesus? Como assim você fazer uma cobertura na mídia, nos canais de TV, na rádio, e dizer assim, não podemos falar de religião, portanto não pode falar de Jesus, que é o aniversariante. Então vamos falar dos presentes. Já imaginaram nós estarmos, cada um de vocês, vamos fazer um exercício, né? Estamos em casa no dia do nosso aniversário, aí alguém abre a porta, bate a porta, aí você abre e a pessoa, oh meu Deus, passa direto e você, pensei que ia me dar os parabéns, seu aniversário. A pessoa passa direto e começa a trocar os presentes. Eu comprei isso para você, e você ficou olhando, não era para mim. Aí toca alguém a porta, esse vai lembrar de mim. Aí você abre, passa direto, vai falar com aqueles que já chegaram. E os presentes vocês vão dando, eles vão se distribuindo, menos para você que é aniversariante. Já imaginaram essa situação? Parece irreal, né? Aliás, vocês têm visto a notícia dos drones que estão aparecendo? Dos drones não, desses mais de 5.000 aparições nos últimos dias. Aí muitas pessoas estão dizendo, são eles que estão chegando, né? São os extraterrestres.
Isso aí tem aquela situação, os governos escondem, mas de tal dia vai aparecer, eles vão anunciar, que na verdade já há contato. A gente pode até ver, a gente não sabe, né? Mas é o que todo mundo está acreditando, né? 5.000 aparições em vários locais do planeta, especialmente nos Estados Unidos, na Europa também, na Alemanha. E aí, tem gente acreditando que são os primeiros contatos que nós teremos a nível público com seres de outros planetas. Já ouviram isso nessa semana? E aí eu fico imaginando, que eu imagino todo ano, já até falei isso aqui, mas todo ano eu imagino isso, né? Que se eles vierem, eles vão encontrar, aí nós vamos destinar alguém, eles vão mandar enviar alguém, aí nós vamos destinar uma pessoa para acompanhar ele e passar aqui uns dias e tal, né? Conhecer a Terra, né? Porque até agora estão se escondendo, né? Eles aparecem e somem, né? Mas a gente vai eleger o Joaquim. O Joaquim vai recepcionar o nosso extraterrestre e vai passar uma semana com ele aqui na Terra. E aí ele vai relatar para o Joaquim que lá do plano espiritual eles estudavam a Terra há muito tempo e eles perceberam que agora a Terra está mais iluminada, mais bonita, mais serena, o planeta em si. E aí o Joaquim vai dizer, claro, nós estamos próximos do Natal. E vocês vão comemorar o quê? É o Cristo. Nós também temos o Cristo no nosso planeta. Aliás, Joaquim, nesses passeios que nós estamos fazendo aqui em Curilinda, aliás, é por isso que a gente mora aqui, né? Trabalha lá no norte, amamos a nossa Belém, cidade natal. Gratidão eterna pela cidade das Mangueiras, cidade morena, como a gente chama lá também, cidade morena. Mas amamos também Curitiba, né? A Curilinda, como chama a minha filha caçula, inventou o Curilinda. E aí Joaquim, passeando por Curilinda, ele olha para ele, já sei, olha, muito simpático esse Cristo de vocês, né? Como é que é o nome dele? Porque que simpatia, né? Eu tenho visto imagens, comemorações, em todo lugar ele está, né? Aquele vestido de vermelho lá, né? Aquela barba branca. Esse Cristo de vocês é muito simpático, né? O nome dele é Papai Noel, né? É Noel o nome dele, né? Aí o Joaquim vai dizer o que, Joaquim? Não é bem Noel, é Jesus. Mas eu não vi ninguém chamando ele de Jesus, né? O visitante vai dizer, é Noel o nome dele, não é? Você está me enganando, Joaquim? Não é Jesus. Mas eu não vi ninguém falar de Jesus, não. Não é bem aquele, não. Peraí, como assim? Como assim não é aquele? O que se comemora nessa época, afinal de contas? Para que ela serve? Importante. Para que o Natal serve nas nossas vidas? É nisso que nós precisamos pensar. Porque não é simplesmente uma comemoração. Se o nosso aniversário de nascimento nós comemoramos como uma forma de agradecer a Deus pela oportunidade das nossas vidas encarnadas, pela oportunidade de conviver entre aqueles que nós amamos, e o aniversário dos nossos amados é uma forma também de agradecer a Deus pela presença deles nas nossas vidas, mas para que serve exatamente o Natal? É só para comemorar a vinda de Jesus. É o aniversário deles, canta parabéns, lembra do velhinho de barba branca, mas e ele? Para que serve? Para que foi criado o Natal? O que pode essa época, essa data, essas comemorações fazer nas nossas vidas? Sem que nós a entendamos. Para que ela serviria nas nossas vidas? Só para troca de presentes? Ambiente sagrado, convivência familiar, né? Isso é maravilhoso. Mas para que exatamente serve essa data? E nós, em lembrando de Jesus, só um pouquinho, às vezes é lembrado na prece, né? Antes da ceia de Natal, às vezes algumas famílias lembram de Jesus, fazem até uma prece. Mas ao invés de rezarmos, de orarmos só o Pai Nosso, não que ele não tenha valor, é a essência da oração, é a excelência da oração, porque foi ensinada pelo próprio Cristo. Mas se nós lembrarmos de algumas palavras do Cristo, que diferença isso faria nas nossas vidas? Se nós lembrarmos, por exemplo, dele dizendo, eu
sou o pão que desceu dos céus. Aquele que me segue terá a verdadeira vida. E o que seria o seguir Jesus? E que vida seria essa? Porque ele nos diz que, em falando aos fariseus, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas eu sou o pão que desceu dos céus. Aquele que de mim se alimenta terá a vida eterna. E que vida é essa? Que vida eterna é essa? Se tantas vezes, aliás, na Terra, nós ouvimos até aquela máxima popular: a vida é uma só. A vida é uma só. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Nem existe reencarnação, né? A vida seria uma só. E em morando em um país cristão, mas não cristãos reencarnacionistas, nós imaginamos que esse conhecimento da lei da reencarnação estaria restrito a esse grupo pequeno chamado de espíritas na Terra. Quando, na verdade, a grande maioria do nosso planeta é dos religiosos, é de reencarnacionistas. E a doutrina espírita, em não ser diferente, para nós que conhecemos o Deus maiúsculo, de letra maiúscula, o Deus de justiça, de amor, para nós que seguimos a doutrina espírita, que não nos pede que abdiquemos do atributo talvez mais importante, mais essencial da alma, aquele que nos separa da animalidade, que é o nosso raciocínio. A doutrina espírita, em não nos pedindo isso, ela constrói em nós a fé raciocinada, a fé que vem à luz da razão. E se nossa passagem aqui na Terra fosse única, se a encarnação fosse única, Deus não seria Deus, mas um monstro de injustiça. Tão grande é a diferença que nós vemos de oportunidades quando viemos para essa encarnação. E eu costumo até dizer, né? Quantos nascem no deserto, nas cidades pobres, morrem de fome antes, muitas vezes, de aprender a falar. Aqueles que nascem no meio de uma guerra, que perecem sem ter a oportunidade de sair daquele ambiente. Porque nós moramos em Curitiba, porque nós desfrutamos de uma cidade tão bela, que tem até ar-condicionado central, né? Costumamos lembrar, né? Já imaginaram uma cidade com ar-condicionado central? E nós moramos em uma. De onde tantas diferenças? E nós sabemos, pela lei da reencarnação, que as diferenças vêm porque não estamos aqui por primeira vez, é claro. E nossas vidas, elas são como elos de uma corrente que falam hoje da nossa vida pretérita. Elos de uma corrente que dizem o que fomos, o que somos hoje, fala do que fomos ontem, da nossa essência. Portanto, essa vida, ou essa frase que dizemos, que ouvimos popular, a vida é uma só, seria mesmo verdadeira? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? A vida é uma só? Sim. Olha, a Rosana é estudiosa, hein? O que você acha, Rosana? Sim. Gente, se vocês verem o Evangelho da Rosana, o livro dos Espíritos dela, precisa de um microscópio eletrônico, porque ela põe tanta anotação. Ela está estudando aqui, eu lembrei disso do outro lugar, ela vai lá, procura, ela anota aqui que está escrito naquele outro livro. A lateral, assim, dos livros dela, todo cheio de anotação. Por que sim, Rosana? Por que a nossa vida é uma só? Porque nós não morremos, o espírito não
espírito não morre, é a carne que morre. E nós não somos Nicodemos. Nós não vamos perguntar a Jesus: como pode um homem velho entrar de volta no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas se não acreditas no que te falo sobre essas coisas da terra, como acreditarias, Nicodemos, se eu vos falar das coisas do céu? Não foi essa a resposta de Jesus a ele? A vida é mesmo uma só. Mas o sentido disso é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Porque nós podemos dizer: então a vida é apenas uma. E isso quer dizer que, independentemente de eu estar encarnado ou desencarnado, eu sou um espírito. E que didaticamente Kardec me separa, mim, encarnado, do espírito, apenas didaticamente, me chamando de alma, que é um espírito encarnado. Mas a minha essência, a essência do meu ser, ela muda quando nós encarnamos? Sim ou não? Por que mudaria? A essência do meu ser muda quando eu desencarno? Claro que sim, né? Eu viro anjo, certo? Só porque eu desencarnei não viro anjo? Não? Então, como nós poderíamos dizer que a vida não seria uma só? A vida verdadeiramente é uma só. Ela é o que nós somos na essência. Por isso a vida é uma só. Nós não falamos de encarnações. Sejam em corpos imundos, inferiores, em corpos tão primitivos como esses que nós habitamos hoje, ou sejam em corpos mais etéreis, dos mundos mais evoluídos. Ela é uma só. Porque nós somos espíritos imortais. Mas ainda que nós tenhamos alcance disso, como a Rosana, vamos fazer de conta que a gente já sabia, né? Que a Rosana não deu cola para a gente. Ainda que nós tenhamos essa consciência de que somos a nossa essência e não mudaremos estando encarnado ou desencarnado, mudaremos pelos nossos esforços, mas não pela condição de estarmos encarnados ou desencarnados. Ainda que nós tenhamos essa consciência, muitas vezes nós não temos a consciência dos reflexos disso na nossa vida cotidiana. E, literalmente, esquecemos disso todos os dias. Querem um exemplo disso? Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Sim ou não? Todo mundo está me vendo? Não sabe. Não está, e esse projetor não está me projetando aqui. Eu não sou um holograma, mas vocês não estão me vendo. Querem ver? Eu vou provar para vocês. Quem consegue descrever os dois espíritos que estão ao meu lado agora? Alguém consegue? No momento tem dois, claro que a casa está cheia de espíritos. Mas o que não é privilégio da doutrina espírita. Vão na igreja e aqueles que podem vão ver. Sejam uma igreja evangélica, vocês vão ver. Mas alguém consegue descrever esses dois espíritos que estão ao meu lado? Um é jovem, lindo, saiu daqui com 29 anos, e alguns de vocês conhecem. Outro já saiu da terra bem, com idade bastante madura, cabelos brancos, mais branco do que o do jovem. Alto, esguio, magro, de olhar profundamente sereno. Conseguem ver? Vocês também não me veem. Vocês estão vendo o meu corpo. Vocês estão vendo o corpo físico, mas não a mim. Não a minha essência. E às vezes
nós nem desconfiamos que em permanecendo tal qual nós somos ou éramos quando viemos para a Terra, nós nos assustaríamos em olhando no espelho sem esse corpo físico, que eu gosto de chamar de esconderijo. Esconderijo, o nosso corpo físico, ele é também instrumento sagrado para a nossa redenção. Apesar de tão primitivo, tão grosseiro, a gente até tem osso, né? Já quebraram osso, põe muito. Apesar de tão primitivo, tão inferior esse nosso corpo físico, mas ele é instrumento sagrado da nossa redenção, mas é um esconderijo. E é um esconderijo de nós mesmos, por misericórdia divina. Da mesma forma que o é, o que são as nossas lembranças. Porque se nós conseguíssemos nos lembrar exatamente do que fizemos, muitos de nós sucumbiria. Não teríamos estrutura psicológica para suportar e emocional em sabermos de todo o nosso presente. Daí a misericórdia do esquecimento, daí a misericórdia desse corpo físico. Não somos esse corpo físico. Somos um espírito encarnado, uma alma. E essa não é a nossa realidade. E nós nos escondemos atrás desse corpo físico também nas nossas atitudes. Nós afivelamos a persona, a máscara da polidez, da educação, do trato, por necessidade. Claro que os irmãos menos equilibrados emocionalmente, psicologicamente, vão se deixar conhecer algo mais do que nós. Mas, ao final de contas, quem somos nós? Porque aqui na Casa Espírita é muito fácil. Aqui nós estamos sob o amparo dos nossos superiores, daqueles que nos antecederam na jornada evolutiva, os prepostos, os mensageiros do Cristo. E essa psicosfera dentro dessa casa é como um bálsamo para as nossas aflições, para os nossos corações, os nossos pensamentos, acalmam os nossos sentimentos. E nós, então, nos apresentamos uns para os outros com tanta simpatia, né? Joaquim falou que era seu simpático, que simpatia. Quero ver ser simpático daqui a 3 dias. Sabe o que vai acontecer daqui a 3 dias? Minha sogra chega. Agora eu vou ter que mostrar. A Rosana quase morre no coração ali, né? Ainda bem que a minha sogra não vê. Ela vai pensar que eu não gosto dela, né? Na verdade, eu estou muito feliz com ela. Muito feliz. Mas até o Haroldo brinca, né? Sogra e gêmeo 1000 anos, né? Graças a Deus nós estamos no milésimo. Então nós estamos reatando. Nós sofremos algumas tempestades aí nos últimos 200 anos, sei lá. Mas nessa encarnação também, mas agora tapete vermelho, né? Não podemos perder a oportunidade sagrada. É uma oportunidade sagrada, desde que ela não fale aquelas coisas que ela fala. Se ela falar, aí vai ser diferente. Aí a história muda, né? Um dia ela disse para mim, na pandemia, né? Ela ficou em casa. Eu sei que hoje eu vou dormir na casa do cachorro, embora eu não tenha cachorro, porque a Aparecida está aqui, a filha, né? E eu vou contar. A gente estava na pandemia e nós tínhamos contato. Ela idosa, com medo. Então eu chegava do trabalho, né? Como a gente trabalha em navio, tem contato com pessoas de todo lugar do mundo. Inclusive tive contato com pessoas da China, né? Lá do berço, daquela cidade lá, né? E aí eu chegava em casa e passava direto para o quarto, fechava a porta e ficava preso no quarto. Para não sair do quarto e ter contato com ela. Eu fazia quarentena, a Aparecida batia a porta e a comida estava lá e eu não podia ter contato com ela, porque se eu tivesse contaminado e a contaminasse, ela passaria para a mãe e eu me sentiria responsável, claro, e seria responsável. Então eu tinha cuidado e ficava preso no quarto. Então ela colocava tudo lá e eu ficava preso lá dentro, prisão domiciliar. Tudo para ter cuidado com ela. Quando a pandemia amanhou, eu
ela quer voltar para a perna, a parar. E aí, na noite que antecedia a volta, ela disse para mim assim, bom, a gente estava lanchando lá na cozinha, ela disse, bom, já que, nossa gente, era pipoca, eu via novela, eu gosto de novela, aí eu via novela com ela, né, comentava, me inteirava da novela, pipoquinha lá na novela, via comprar as coisas que ela gosta, né, comidinha que ela gosta. Mas na véspera à noite ela olha para mim e diz assim, bom, já que eu vou embora amanhã mesmo, eu vou falar. Eu disse, meu Deus, o que será que ela vai falar? Ela disse, você não é fácil, hein? Só minha filha para te aguentar tanto tempo. Eu disse, não brinco, mas por quê? Por quê, sogra? Por quê? Ah, eu te conheço muito bem, você quer controlar tudo, você manda em tudo. Eu disse, mas eu não faço nada sem ela autorizar. A senhora vem até para lavar a louça, eu pergunto como é que ela quer que lave. Como assim eu que controlo tudo? Vocês baixinhas, quem homem casado com mulher baixinha sabe que é. Tudo eu pergunto para ela, a senhora está vendo isso há 6 meses aqui em casa? Como assim eu que mando aqui? É ela que diz o que eu tenho que fazer. E ela, não vem não, eu conheço você há 30 anos. Mas eu disse, mas será que nos últimos 30 anos eu não mudei só um pouquinhozinho assim? Não, por nada. É só minha filha mesmo. Porque ela é inteligente, porque ela é bonita, porque ela é isso, eu ainda te aguento. Aí eu respirei fundo e eu disse assim, mas olha, quando eu dizer mais olha, aí eis que chega aquele jovem lindo do meu lado e diz, pai, silêncio. E aí quando ela ia continuar, veio um outro superior dela e sugeriu que ela bebesse um pouco de água. Quando ela bebeu, ela se engasgou, gente, quase a gente vai para o hospital. E ela não conseguiu mais falar para mim essa salvação. Fui salvo pela água. É nesses momentos que a nossa persona cai. É nesses momentos que nós aparecemos para nós mesmos, tal qual nós realmente somos. É quando se mexe naquele ponto mais sensível do nosso ser. E nós não respondemos necessariamente ao contrário do que poderíamos supor, de forma agressiva, de forma impulsiva, violenta, com palavras ou gestos, ainda que não fisicamente. Não. Existem várias formas de nós manifestarmos quem nós realmente somos. No domingo passado, agora, trabalhando numa outra casa espírita, onde também fazemos parte, nós recebemos um pedido de uma trabalhadora da casa, já de muitos anos, para que fizéssemos um fraterno. E estávamos ali justamente porque é um momento de psicografia e nós conversamos muito com pais e mães que perderam os seus amados. E porque conhecemos a dor, essas pessoas vêm conversar conosco através do atendimento fraterno. Mas essa, que não era o caso, pediu para conversar e dizendo que estava passando por profundas aflições. E nós a recebemos com todo amor, uma trabalhadora da casa, mas já havíamos atendido ela em outras oportunidades, alguns anos atrás, inclusive. E ela relatou a dor. E era uma dor legítima, a ingratidão de um filho que a esquecera em momentos tão comemorativos, também de um sobrinho criado por ela. E ela era como que colocada de escanteio. Sabe, aquelas vezes em que você vai passar a noite de Natal sozinho, porque ninguém convida, e ela estava com muita dor. E era uma dor legítima. Mas, como o estado dela de tristeza era tão grande, que era fácil de perceber que ela já havia entrado na depressão, que é uma doença física, nós perguntamos a ela se ela já havia procurado os médicos, porque sem o psiquiatra, sem a autoridade médica,
que nos vá oferecer o fármaco para a nossa recuperação, para que os nossos neurônios cerebrais voltam a estabelecer a ligação, as sinapses cerebrais em intensidade, em frequência, para que nós não percamos a nossa funcionalidade básica mesmo, nós não conseguimos sair sozinhos dessas crises. Mas ela me afirmou que sim, que estava tomando medicamento, mas não conseguia sair. E então, quando aparece o superior dela também, e diz assim, pergunte a ela há quanto tempo ela toma os medicamentos. E eu perguntei e ela respondeu, uns 10 anos. Pois é, disse ele, ela está nesse estado há muitas encarnações. Você entende, meu filho? E aí nós precisamos encontrar formas de dizer para ela que, apesar da dor legítima pela qual ela passava, pela ingratidão dos filhos, que Kardec nos alerta, inclusive, que se a ingratidão é dolorosa, a dos filhos, os espíritos usam uma palavra forte, é mesmo odiosa. Portanto, a dor dela é legítima, mas apesar da dor, irmã, dissemos a ela, a causa dessa dor não é do seu estado, melhor dizendo, não é a dor. A causa do seu estado é a sua resposta diante das dores e das aflições da vida. O seu superior está dizendo que essa é a sua resposta a muitas encarnações. Muitas encarnações. É assim que você vem vivendo muitas encarnações. E essas aflições, essa dor, como as outras que te ocorram na vida, ainda que legítimas, elas são oportunidades. Para que você não caia no desânimo, porque como trabalhadora e estudiosa, você bem sabe que o nosso Evangelho, no Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos alerta que o desânimo é falta tão grave perante a providência divina que nos torna indignos do consolo que Jesus nos prometeu. Não porque Deus nos abandone nos momentos quando mais precisamos dele. Não. É porque aquele que cai no desânimo abandona Deus. Não é Deus que nos abandona. Nós, em desanimando, nós abandonamos Deus. Por isso nos tornamos indignos. É impossível a sintonia com os mensageiros do Cristo, do Pai, que vem em nosso socorro nesses momentos, se nós nos entregarmos ao desânimo. Por isso nos aconselha Kardec, no mesmo capítulo, que precisamos exercitar a elevação de nossa coragem moral ao nível de nossas dores. Isso para falarmos de alguém cuja resposta é emocional e a tristeza. Mas sabemos que essas respostas que nós damos a esses estímulos, seja na vida de relação com os nossos irmãos ou nas situações da vida, elas nem sempre são de tristeza, como nem sempre são de agressividade. O medo, a descrença, o desânimo, mesmo o ódio, a agressividade, eles permeiam muitas vezes ocasiões diferentes nas nossas vidas, ou muitas vezes estão mais presentes em alguns de nós do que em outros, essa ou aquela característica. E nós precisamos nos estudar, porque acreditamos que o mal que nós possamos fazer aqui na Terra é tão somente o mal que nós fazemos aos outros. Esquecendo-nos de que Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esquecemos de avaliar o mal que nós fazemos com essas respostas emocionais que têm o seu alicerce, na base, lá no core, lá
na alma, o nosso sentimento. Essas emoções que nós entregamos, que nós oferecemos como resposta à vida, elas têm uma base, e essa base é o nosso sentimento. Qual é o sentimento que serve de base a essa minha resposta? É aí que nós precisamos ir para que nós consigamos mudar a nossa resposta emocional diante das oportunidades que a vida nos oferece. É nesse caminho de aprofundamento nosso, em nós mesmos, é que nós vamos promover a nossa autoconquista. Porque à luz de uma doutrina que nos oferece a fé, à luz da razão, nós vamos conseguir, pelo nosso pensamento, trabalhar e modificar a base dessas emoções, que é o nosso sentimento. Desde que nós olhemos para nós mesmos com a coragem de nos identificarmos tal qual nós realmente somos. Em um outro atendimento fraterno, há algum tempo atrás, eu lembro que a pessoa estava com a ideação suicida. E era um caso muito grave, porque a pessoa não tinha religiosidade na vida. Ela não era espírita, não era católica, não era... Dizer que talvez existisse um Deus, mas estava, e já havia tentado o suicídio. E ela estava disposta, mas, por insistência de um amigo, ele foi até a casa. E conversando comigo, nós vemos a dificuldade, a conversa já durava próximo de 1 hora. Mas nós não podemos deixar aquela pessoa sair dali ainda firme no propósito de cometer o suicídio, acreditando ser a solução da vida ou das dores dela, ainda que ela acreditasse em Jesus. E aí nós precisamos lembrar que Jesus ressuscitou depois da condenação no sinédrio, da caminhada pelo Calvário, da cruz infame, da coroa de espinhos, da lança, da cruz, que ele ressuscitaram no 3º dia, não porque houvesse esquecido algo, mas para nos provar da imortalidade da alma. E se somos imortais, como assim conseguiremos exterminar a própria vida? E nós conversamos com ele, lembrando que se a dor dele estivesse no corpo físico, que ele poderia encontrar analgésicos para que ele saísse, perdesse aquela angústia, curasse aquela angústia. E não, mas não é assim. Então por quê? E a conversa? Por que o corpo físico? E a conversa aí é quando aquele que fazia a triagem dos atendimentos fraternos, o trabalhador da casa, abre a porta da sala e diz assim: ainda vai demorar? Tem muita gente para ser atendida ali fora. Aí a pessoa que estava vindo disse: não, nós já estamos terminando, só mais um pouquinho. Quando ele saiu, que eu tentei continuar a falar, esse rapaz olhou para mim e disse assim: o que você vai fazer? Já enfurecido. Aí eu disse: não entendi. Ele disse: conhece ele? Isso é jeito? É isso aqui é trabalhador? Eu disse: não, nós vamos tomar providências. Assim que você sair daqui, eu nem vou atender outra pessoa, eu vou pedir falar com ele. Não, você tem que falar com a direção da casa. Aí eu vi que está aí, direção da casa. Você não tem que falar com ele primeiro. Mas o que você vai falar para ele? Eu disse: você tem que tomar providências. Ele disse: não, eu vou, nós vamos conversar. Eu nunca ouvi a chance. E ele deve estar com algum problema. Ah, que problema que interessa? Olha o que ele fez conosco. Quer saber? Não vou mais me matar. Eu tenho que matar ele antes. Isso é jeito de tratar? Eu disse: não, eu vou, olha, veja. Como eu vou conversar com você, um irmão, que está com tanta aflição no seu coração, e esquecer que ele também é nosso irmão? Mas ele não pode tratar a gente dessa forma. E aí, foi fácil estabelecer a conexão do comportamento dele naquele episódio com o comportamento dele de revolta contra a providência divina pelo que ele estava passando na vida.
significando dizer que a resposta dele diante das aflições da vida era revolta. É fácil perceber. Então, ao contrário do que nós imaginamos, existem padrões diferentes para que nós nos estudemos e percebamos esses padrões, para que nós possamos tratarmos. Porque a vida é uma só. E o que nós apresentamos hoje é o que nós somos na nossa essência. E muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, aqui na Terra, é o que nós somos há muitas encarnações. Algumas semanas atrás, no nosso grupo de estudos, tem mais de 100 pessoas no grupo, eu coloquei: hoje nós descobriremos, vocês irão descobrir o que foram da encarnação passada. Imagina se tem 100 e poucos no grupo, uns 200 responderam, né? Até espírito respondeu no grupo: mas eu vou saber onde foi na encarnação passada. Vai, hoje nós vamos estudar isso. E aí o grupo estuda assim, né? Tem 100 e poucos lá, vão 50, 70. Mas nesse dia, né? Até os espíritos ali foram. O que eu fui, né? Porque vocês sabem, né? A gente tem uma paixão, né? Aqui na Terra. O que será que eu fui na encarnação passada? E aí compareceram em massa. Como é que a gente faz para descobrir? Isso é fácil. Olhem no espelho. Como assim? Eu não disse que eu ia falar para vocês qual é a profissão, qual foi a profissão de vocês na encarnação passada, a nacionalidade. Eu não disse isso. Eu falei você, o que vocês são, o que vocês foram. Eu não falei de profissão, nem de nacionalidade, nem de naturalidade, se você nasceu em Belém ou em Curitiba. Eu falei do que vocês são na essência. É o que vocês são hoje. Porque nós repetimos padrão. E o pior, muitas vezes na doutrina espírita, aqueles que pegam, não é você, mas aqueles que grifam tudo, oba, mais uma vez, pouco a pouco. Aí ele pega, não, esse aqui eu estava marcando com lápis, pouco a pouco. Joaquim, se tem uma caneta marca-texto para me emprestar, é porque eu vi de novo aqui o pouco a pouco. Então, cada encarnação eu só vou evoluir só um pouquinho. Pouco a pouco. Então, só na próxima que eu vou. Essa, ainda não. Eu já sei, já sou espírita, não precisa mais ficar preocupado, né? Eu tenho aí infinitas encarnações para. E aí nós adiamos o nosso progresso, porque nós acreditamos que não é nessa vida. Em qual é? Em qual vida será? Quando nós vamos desistir dos nossos padrões, de nós mesmos, até mesmo da crença de que nós não podemos? Quando é que nós vamos aproveitar uma data como essa, do Natal, onde a psicosfera do planeta se transforma, para que nós lembremos mais do nosso Mestre, do seu Evangelho, dos seus ensinamentos? Quando nós vamos deixar de oscilar o nosso comportamento da casa espírita, para o nosso trabalho, para o nosso lar, para a nossa vida de relação? Quando o homem cego e surdo se debatia e foi levado até Jesus, em profunda convulsão, eis que na frente do Mestre, o Mestre estende a mão nele e diz: sai dele. O homem, então, em profunda convulsão, como que desfalece, e Jesus o segura nos braços. E ele, então, passou a ver instantaneamente, olha Jesus e diz: Mestre, Senhor. E os fariseus, vendo aquilo, disseram: ele afasta os demônios em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus responde a eles: mas como eu afasto os demônios
em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Se o reino reunido contra si mesmo será arruinado, e a casa contra si mesma cairá, como poderia subsistir o reino de Satanás se ele agisse contra ele mesmo? Mas vossos filhos expulsam os demônios em nome de quem? De quem? Se eu expulso os demônios em nome do príncipe dos demônios, ou se eu expulso os demônios em nome de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. Disse Jesus a eles: sejam os vossos filhos os vossos juízes. Significando dizer para todos nós que a vinda do Cristo inaugura o início do reino de Deus na terra. O início de uma nova era, que muitas vezes nós, de forma equivocada, acreditamos que seja o ano de 2057, que, segundo o nosso benfeitor espiritual Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, será o início da transformação da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Na verdade, esse início do reino dos céus se dá com a vinda do Cristo entre nós. É a vinda de Jesus que marca o início da transformação do nosso planeta. E nós, muitas vezes, ainda oscilamos da condição de cegos e surdos, mudos à palavra do Cristo, para aquele que vê, que já tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso Jesus alertou aquele a quem ele havia expulsado o demônio e liberto, quando ele diz, na mesma passagem contida em Mateus 12, o espírito imundo, em saindo do homem, vaga à busca de lugares secos, de abrigo, e não encontrando, retorna à sua casa. Veja as palavras de Jesus: a sua casa, trazendo consigo outros 7 espíritos ainda pior do que aquele. O que faz da situação última desse homem pior do que a primeira. Era Jesus alertando que aquele espírito voltara em uma outra situação e encontrando a casa adornada e varrida, porque Jesus o havia afastado, ele, em sendo invigilante, acabaria por acolher não apenas um obsessor, mas 8, sendo os outros 7 piores do que aquele primeiro. Esse é o resultado de nossa oscilação. Esse é o resultado nas nossas vidas quando nós perdemos uma oportunidade como essa do Natal, em que o planeta se transforma, em que a psicosfera muda, em que nós nos sentimos mais próximos ao Cristo, ao Criador, para efetuarmos verdadeiramente as mudanças necessárias rumo à nossa redenção, que se dará daqui a, agora esse número junto, 2.995,3 encarnações. Lembra onde está escrito isso? Rosana estudiosa, onde está escrito mesmo isso, Rosana? Não lembra o número de encarnações que a gente vai alcançar nossa redenção? 2.597,3. Alguém lembra onde está escrito isso? Lembro. Onde? Na consciência. Na consciência. Está escrito isso na consciência? Que nós precisamos de tudo isso de encarnação? Eu acho que não está escrito em lugar nenhum. Eu prefiro lembrar da questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz o que mesmo? Quem lembra da questão 621? Por falar em consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Onde?
na consciência. É na minha consciência, a consciência de cada um de vocês, que está escrita nos livros. Portanto, em estando ela dentro de nós mesmos, todo o conjunto de leis soberanas da vida que regem a harmonia do universo, sim, nós somos capazes agora, não na próxima, agora. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida que desci dos céus. Aquele, disse-nos Jesus, que de mim se alimenta, por mim vive. O que é, irmãos, viver por Jesus? Seria só comemorar essa data tão sublime, tão nobre, tão importante das nossas vidas, apenas trocando presentes? Ou será que poderíamos aproveitar esse momento tão belo do nosso planeta, quando comemoramos a vinda do nosso Salvador, para buscarmos realmente a nossa redenção? O conhecimento e o estudo de nós mesmos, para que vivamos uma única vida. Não mais uma vida na casa espírita e outra em casa. Não mais uma vida em casa e outra no trabalho, como se os nossos laços de amor fossem apenas consanguíneos. Como se a nossa serenidade, a nossa simpatia precisasse ser reservada apenas para os nossos confrades, aqueles que participam das nossas mesmas crenças. O convite, então, amados, para essa noite, é que nós vivamos o Natal, a comemoração da vinda de Papai Noel. Não, de Jesus. Nas nossas vidas, todos os dias. Buscando reconhecer em nós mesmos onde está a nossa fraqueza. Na tristeza, na revolta, no melindre, na inveja, na sexolatria, nos excessos alimentares, no consumo de bebidas alcoólatras, no tabagismo. Onde estão os nossos vícios? Para que nós possamos, em nos alimentando de Jesus, que é o que viemos fazer aqui, possamos também viver por eles. Porque de corações evangelizados à luz de Cristo, nós podemos vivenciá-lo onde quer que Ele nos coloque. Abandonando, como sempre é o nosso convite, a condição de discípulos, daqueles que seguem, e assumindo a responsabilidade de apóstolos de Cristo. Porque, como nos diz Kardec, no capítulo 17 de nosso Evangelho, nós somos os escolhidos de Deus. Nós espíritas, ide e pregai a palavra divina. É chegado o momento em que deveis sacrificar os vossos costumes, os vossos hábitos e mesmo os vossos trabalhos para a instalação do reino de Deus na terra hoje. Um feliz e abençoado Natal de Jesus para todos vocês e seus amados. Nosso agradecimento ao Armando pela sempre oportuna palestra e por esse tema tão, evidentemente, tão próprio para a época, né? Essa advertência que nos faz do uso que fazemos do Natal, que a mensagem cabe profundamente para cada um de nós, e reverenciamos essa figura maiúscula do Mestre no seu aniversário. Muito obrigado. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades, também pela prece, em seguida passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem em seus lugares, que todos serão chamados. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao encerrarmos a atividade da noite, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade
da advertência que nos foi dada, do alerta que nos veio na palestra, para a responsabilidade com as coisas sérias da vida, para a responsabilidade que devemos ter com a espiritualidade como um todo e particularmente com essa figura maior do Mestre Jesus, nosso Mestre de todas as horas, nosso modelo e guia ao longo de toda a nossa existência. E que esse amigo incondicional, a época em que se convencionou festejar o seu nascimento, que possa ser lembrado em todos os lares e em todos os corações, não como objeto de festas, mas como um grande mestre que nos conduz a cada instante para melhores caminhos, para as oportunidades que Deus nos propicia, para a oportunidade do crescimento moral que todos nós perseguimos. Elevado, Senhor, pelo clima natalino, pelas luzes que enfeitam as cidades, possamos ser conduzidos para melhores dias, para melhores atitudes e, principalmente, para o permanente exercício das leis de amor e de fraternidade. Que o Mestre, no seu infinito amor, prossiga no seu trabalho de nos conduzir, estando conosco hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja.